Bom dia, gente. Antes de tudo, agradecer a presença dos nossos conselheiros, das nossas conselheiras do CEPOP, dos conselheiros que não são do CEPOP, mas acompanham as atividades e que são dos conselhos de origem. Hoje, então, a gente está na 6ª reunião ordinária do Conselho e na primeira reunião do ano. Antes de passar propriamente para a mesa, queria só falar rapidamente sobre a nossa programação do dia. A gente está com uma programação bastante cheia. E como a gente discutiu com os conselheiros e com as conselheiras que foram designados pela comissão para discutir a organização da reunião, a gente vai ter uma reunião hoje que a dinâmica vai ser um pouco mais de mesa, né? Porque a gente tem uma atividade que a gente entende que começa a atividade do nosso ciclo participativo de 2015, que é justamente a gente começar com um balanço do programa de metas, e que a discussão, que foi um acordo de plenária do Conselho, da gente começar o ciclo com apresentações do balanço do programa de metas, trazer informações, e que é a discussão que a gente vai fazer sobre as plenárias. Então, nosso primeiro ponto hoje, até às 11h30, é justamente a abertura dos trabalhos e a apresentação do nosso balanço de 2 anos, com a participação da Rede Nossa São Paulo, que vai fazer também sua avaliação dos 2 anos. A gente abre para a plenária, para alguns questionamentos, na mesma linha que a gente sempre adota aqui, a gente passa as fichinhas para inscrições e a gente faz o sorteio. O sorteio, lembrando, a gente sempre dá preferência para os conselheiros do CEPOP, então é importante que coloque o nome Conselho do CEPOP, CEPOP do lado e o Conselho de Origem, e a gente sempre prioriza a participação máxima de diversos conselhos. Então, se tiver sorteio de 2 conselhos, supomos, 2 conselheiros da cidade de Ademar, então aí a gente dá preferência para 1 conselheiro, tudo bem? Então, depois, às 11h30, às 12h30, a gente tem uma atividade que é bastante importante também para o Conselho, que a gente fez a reunião de todas as comissões, a gente discutiu os planos de trabalho, os cronogramas, e das 11h30 às 12h30, a gente vai apresentar o cronograma semestral do Conselho, e depois a gente vai apresentar quais foram os principais pontos de plano de trabalho do semestre que as comissões tiraram para o Pleno ter conhecimento, poder discutir e a gente tocar o nosso trabalho nesse semestre. Tudo bem? Bom, então, essa é a nossa dinâmica do dia até às 12h30. Vou passar para a nossa secretária Leda. Antes, eu gostaria de convidar a Rede Nossa São Paulo para compor a mesa. Então, Odete e o Maurício, se puderem sentar aqui conosco. Eu vou passar para a nossa secretária Leda Paulani, que ela e a Mariana Almeida vão fazer a apresentação do balanço do programa de metas de 2 anos. Bem, bom dia a todos. É com prazer que eu inicio aqui, faço a abertura dessa primeira reunião do CEPOP desse ano de 2015, que abre as atividades do ciclo participativo de planejamento e orçamento deste ano de 2015. Né? E eu queria, então, aproveitar também para fazer uma espécie de balanço do que eu entendo que tenha sido a atividade de participação relacionada ao planejamento e orçamento nessa gestão do prefeito Haddad até aqui, pelo menos. Né? A gente sabe que existe uma discussão, muitos de vocês fizeram o curso de formação, né? E um dos temas que a gente discutiu foi justamente a relação entre a democracia representativa e a democracia direta. Né? A gente sabe, portanto, que há muita resistência, né, ao avanço dos processos de democracia direta. As experiências anteriores de orçamento participativo foram, digamos, as primeiras experiências de efetivação de atividades de democracia direta. Né? A gente tentou aqui, na gestão do prefeito Haddad, aqui em São Paulo, avançar um pouco mais, né? Por entender que a participação da população, ainda que ela seja muito importante a cada ano orçamentário,
ela se torna ainda mais relevante e mais determinante dos rumos da gestão se ela se der também no planejamento, né? E eu diria fundamentalmente no planejamento. E nesse sentido, o fato de o município de São Paulo ter como uma de suas obrigações legais determinadas pela lei orgânica a realização do programa de metas foi absolutamente fundamental, porque a necessidade de a gestão elaborar e entregar em 90 dias um programa de meta à sociedade, né, nos pautou, vamos dizer assim, pautou a nossa atividade de participação, né? Então, a gente foi, a partir dos desafios colocados pelo programa de metas e a partir da nossa convicção de que um programa de metas feito apenas nos gabinetes, ele não seria expressivo das reais necessidades da população e daquilo que a população gostaria de ter e de abraçar como seus projetos, foi esse desafio que nos empurrou a definir novos passos, novos formatos, né, novos desenhos de participação. Então, toda essa concepção do ciclo participativo, né, depois da composição do próprio CEPOP, a forma como o CEPOP se estruturou, definida também com a ajuda da participação, né? Nós não chegamos com uma receita pronta de como ia ser o CEPOP. A própria participação dos cidadãos nos ajudou a definir como seria este conselho, como ele seria constituído, né? Então, eu acho que essa mesa aqui hoje, do jeito que ela está constituída, ela é muito representativa do que a gente pode falar, né, sobre esses 2 anos de orçamento, planejamento e participação no município de São Paulo. Porque aqui estão, como vocês sabem, 2 pessoas que são, digamos, as pessoas símbolo, né, vamos dizer assim, da luta pelo programa de metas e da defesa, né? A gente sabe que foi a militância da Rede Nossa São Paulo que acabou por permitir a aprovação, a inclusão na lei orgânica do município da obrigatoriedade de fazer o programa de metas, né? E a nossa experiência aqui com a participação mostra não só que essa é uma iniciativa acertada do ponto de vista de permitir que a população cobre de um político eleito aquilo que minimamente ele se propôs na campanha eleitoral, mas também que a gente pode fazer isso de uma forma muito aberta, muito transparente e muito democrática, contando com a participação da população, né? Então, eu acho que o nosso programa, disse isso já em vários fóruns e vou repetir aqui hoje, acho que o nosso programa de metas, a nossa versão participativa final do programa de metas, ela é muito melhor do que a nossa primeira versão, que saiu só do gabinete. Não tinha como a gente fazer a participação antes, porque a lei diz que a gente tem 90 dias, né, para entregar. Seria impossível a gente conseguir ouvir a população e elaborar o programa em 90 dias. Então, a gente fez isso a posteriori, né, considerando que havia também uma determinação de que o programa fosse apresentado em audiências públicas por toda a cidade. Nós nos recusamos a apenas apresentar o programa de metas. Nós, não, vamos ouvir a população e vamos, na medida do possível, alterar e acolher as sugestões da população. E aí houve todo um processo que a Mariana Almeida comandou lá na Sempla, né, de acolhimento de quase 10 mil sugestões que surgiram nas audiências públicas, por e-mail, através de documentos escritos que nos chegaram também, né? Mas foi absolutamente fundamental, né, a participação da população
para a gente definir esse programa de metas. E, paralelamente, a gente foi desenhando o mecanismo institucional de participação popular, né, nas atividades de planejamento e orçamento. Eu não vou relembrar aqui tudo que já foi feito em termos de participação, né, tudo que já foi feito, além do programa de metas em 2013 e em 2014, né, vocês que estão aqui sabem muito bem, né, de todas essas atividades, mas eu queria dizer que, não sei qual vai ser a avaliação do Oded, do Maurício Bruinise, mas eu também não sei se programa de metas foi feito desse jeito em algum outro lugar, né? Mas, assim, a impressão que eu tenho é que a gente marcou vários gols para a democracia direta nesse processo, né? Nesse embate entre democracia direta e representativa, que para mim não é um embate, né? Quem diz que uma coisa vai contra a outra, no fundo, acaba jogando contra a democracia direta. A democracia direta, ela fortalece a democracia representativa, né? E a democracia representativa, a gente sabe que está questionada de alguma forma, né? Então, mas é a democracia que existe efetivamente. Então, a democracia direta, ela tem esse papel e pode, né, melhorar e tornar mais transparente e aprimorar os mecanismos de democracia representativa, né? Então, essa gestão do prefeito Haddad não poderia ter procedido de outra forma, eu diria. Nós enfrentamos esse desafio, né, de construir novos modelos, novos desenhos institucionais de participação, de privilegiar a participação da população no planejamento, né, e a nossa obrigação de constituir um programa de metas foi absolutamente definidora e decisiva de tudo que a gente fez em termos de participação relacionada a planejamento e orçamento até aqui. É claro que processos em paralelo, também advindos da decisão do prefeito, como a de criar os conselhos participativos municipais, também foram fundamentais, né, nos desenhos que a gente fez, né? Mas a gente tinha esse respeito e essa preocupação com a participação, né, desde o início da gestão, e particularmente na SEMPLA, e particularmente na atividade de planejamento. Então, eu queria fazer aqui essa espécie de balanço desses 2 anos, até porque eu estou deixando o governo, estou deixando a secretaria, né? A coordenadoria de participação deve estar indo para a Secretaria de Governo nesse próximo período de 2 anos, e eu não poderia, então, deixar de fazer esse balanço com vocês, agradecer muitíssimo a participação, o empenho de todos vocês, porque sem vocês essa atividade não existe, né? E queria também agradecer muito mesmo o trabalho da Mariana Mazzini, que, junto com a Pamela, com a Clara e com a Patrícia, né, levam adiante esse trabalho. Queria lembrar também, e também agradecer o papel da coordenadora anterior, a Isabel Frontana, que foi fundamental no início desse processo de constituição da Coordenadoria de Gestão de Participação, e agradecer a Mariana Almeida também, que é a nossa coordenadora de planejamento e que sempre foi muito firme do meu lado nessa determinação de dar importância determinante para a participação, não uma importância só, como se diz, uma importância superficial, né? Uma importância determinante que eu acho que ela tem tido e deve continuar a ter, tá? Então, era isso que eu queria dizer. Eu lamento muitíssimo que eu vou ter que sair daqui máximo uns 50 minutos, né? Tenho, infelizmente, uma outra reunião na sequência lá na secretaria, importante, da qual não posso estar ausente. Mas, enfim, queria deixar essas palavras e agradecer vocês por tudo e dizer que vamos continuar juntos nessa luta que é de todos nós
é da cidade, né? Não é da gestão, é da cidade e é da população de São Paulo. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Leda. Eu vou continuar fazendo um pouquinho do balanço. Queria pedir desculpa para vocês, porque além de ter um pé na minha costela, 2 pezinhos na costela, eu ainda estou bem resfriada, então acho que a minha voz está bem ruinzinha para falar. Mas vou tentar ser sucinta também para... Mari, como é que eu passo? Você vai passar? Tá. Não, porque pode passar e chegar no quadrinho. Bom, acho que antes de entrar nessa parte de balanço específica, mais numérica, várias vezes, né, Lena? Não, eu queria dizer que esse é o segundo programa de metas que São Paulo tem a oportunidade de fazer, que a cidade de São Paulo tem a oportunidade de fazer. É um imenso desafio, porque é uma forma de você conseguir compartilhar com a cidade o compromisso político de uma gestão e, ao mesmo tempo, dar diretrizes para o caminho dessa gestão dentro mesmo da prefeitura, na conversa com as secretarias. Isso foi uma diretriz do prefeito desde o início, ou seja, que o programa de metas fosse o compromisso público e também todas as diretrizes de trabalho interno, né? Então, que isso realmente pautasse a construção do planejamento e do orçamento, como a Leda comentou. Mas é um desafio. É um desafio como é que você seleciona as metas, como é que você avalia as metas, como é que você monitora as metas. E são todas as coisas que a gente continua construindo e construindo com vocês por toda essa questão da participação, de como nós vemos a participação direta que a Leda comentou. Então, nesse momento de fazer um balanço de 2 anos, eu queria, em especial, destacar esse esforço que a gente tem feito de que o programa de metas seja também uma peça que ajude a formar a população na compreensão de como é que se dá a execução da política pública, né? Como é que é o processo para que alguma coisa saia, para que alguma coisa dê certo, mais do que a hora que assumir o compromisso, entre assumir o compromisso e entregar o compromisso, tudo que acontece no meio do caminho e que o programa de metas possa ajudar a todos a compreender essa dificuldade. Então, no ano passado, em abril do ano passado, a Sempla lançou o sistema de monitoramento do programa de metas, que vocês conhecem já, lá está dentro do Planeja Sampa. E nesse sistema, quando ele foi lançado, a gente também divulgou 3 metodologias de acompanhamento do programa de metas, de como é que eu posso medir a evolução do programa de metas. Medir para ter um número e dar uma ideia geral, para poder consolidar alguma coisa, mas medir também para acompanhar e entender quais são os passos pelo qual eu tenho que passar para poder cumprir esse programa de metas. Então, nessas 3, aqui é um pouco do balanço de 2 anos, considerando essas 3 metodologias. Então, vou começar de baixo para cima. Uma a forma mais tradicional e que a gente entende que é a que a mídia leva e que é impossível de fugir dessa avaliação, é simplesmente analisar do total de metas que eu tinha, quantas metas eu já cumpri. E isso é a avaliação, então, do global, quanto que está cumprido o programa de metas. É uma conta simples. Nesse caso aqui, a gente tem 21 metas cumpridas de um total de 123. Então, dá 17% do programa de metas já cumprido. Dessas aí, 7 já superaram o resultado, né? Que são as faixas de ônibus, as praças Wi-Fi, enfim, tem algumas que foram para além do que era a meta original. Lembrando que a opção do programa de metas da gestão 2013-2016 do Haddad foi fazer metas robustas, né? Metas com, em vez de a gente colocar cada equipamento público, por exemplo, como uma meta, a gente colocou o conjunto dos equipamentos públicos, por exemplo, hospitais. Não é um hospital cada meta, né? A meta de hospitais inclui 3 hospitais. Então, quando eu faço essa opção, eu posso entregar um hospital e não ter a meta cumprida, né? Porque eu só tenho um hospital de 3. Então, mas a opção era... Essa opção de fazer menos metas e metas genéricas sobre o equipamento era justamente para tentar facilitar o diálogo com a população, né? Porque daí você consegue... Uma quantidade muito grande de metas é mais difícil de você decorar, lembrar, acompanhar. Então, aqui, essa foi a opção que a gente fez. Pode ser avaliada, eu acho, né? Tem prós e contras, mas foi a opção feita.
Então, está lá, ao final de 2 anos, 17% do programa de metas já está integralmente cumprido. Depois, a metodologia das entregas. Aqui é justamente como cada meta tem dentro dela várias entregas de equipamentos, tipo 3 hospitais ou 55 mil unidades habitacionais, eu posso fazer a conta também considerando que pedaço de cada meta já foi entregue e dar um peso para essa meta. Então, a meta está, por exemplo, se eu tenho 150 quilômetros de corredores, se eu tivesse entregue 75, eu poderia dizer que estava 50% de uma meta cumprida e fazer o cálculo inteiro. Por esse cálculo de entregas, a gente chega agora chegou ao final de 2014 com 34% do programa de metas cumprido. Então, aí é entrando dentro de cada meta e pegando os pedacinhos entregues de todas elas. Por fim, a metodologia que eu acho que o CEPOP contribui para melhorar, aprimorar, e que é onde eu tenho mais informações para aquela outra finalidade que eu disse no começo, que é conhecer o processo de implantação de uma política pública, entender os limites, onde que é o gargalo, como é que faz para destravar, né? Eu acho que essa é a metodologia que mais nos ajuda a aprender a acompanhar o governo e a cobrar do governo nos pontos concretos, enfim, e ajudar a destravar, que é a metodologia de processo. Aqui, cada meta é aberta em fases, para que a gente compreenda o que vai passando até chegar na entrega. Então, voltar no exemplo dos corredores de ônibus, eu vou ter tem fase de projeto de projeto básico e executivo, fase de obra, fase de garantia de financiamento. Então, eu tenho várias coisas pelas quais eu tenho que passar antes da obra propriamente dita. A obra em si também tem 2 fases, que é a fase que você começa a implantar a obra. A gente brinca que é uma obra que ainda ninguém vê, que é quando você implanta um canteiro e começa a preparar a obra, e a obra civil em si. Então, são algumas fases, a gente aplicou um percentual para cada uma dessas fases, tentando chegar aí numa aproximação do que seria o grau de dificuldade para cada uma. E se a gente considerar o programa de metas por essas fases, olhando fase de cada projeto, e aí abrindo para cada corredor, cada hospital, cada UBS, pegando em que pé que está cada um deles em ritmos de fases, o programa de metas fechou 2014 com 49% de andamento. Tá? Essa aqui, para a gente, é interessante porque é metade da gestão e é metade do andamento. No fundo, era isso é assim que a gente consegue avaliar. Dá para, nesse sentido, concluir que o programa de metas está no horizonte ainda de cumprimento, embora a gente saiba que algumas questões não, mas o conjunto, a gente conseguiu avançar no grau de dificuldade de implantação das primeiras tarefas e, enfim, conseguir concluir um planejamento consistente nesse ponto. Bom, qual que é a nossa grande dificuldade? Chegando aí ao final de 2 anos, qual que é o problema do programa de metas? O financiamento. Hoje ainda é o financiamento para o conjunto, para atingir o total. Por quê? O programa de metas é um programa de metas ousado, né? Foi uma opção do prefeito, ele falou: quero um programa de metas que diga para a cidade o que a cidade precisa, e eu não quero, e acho que é a decisão para que ela tenha um rumo, para que a cidade não chegue, para que cada um que sente nessa cadeira não tenha que sempre pensar qual é o rumo que vai a cidade, né, ter o início de sair do zero, não tem que ter as diretrizes claras, mas é um programa que custava 24 bilhões para 4 anos de gestão, 24 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia, o investimento estava na faixa de um pouco menos de 3 bilhões por ano. Então, se eu tivesse 3 bilhões por ano durante 4 anos, eu não conseguiria cumprir esses 24, mas o prefeito tem como meta expandir o volume total de investimentos e ousou assumir um programa de metas de 24 bilhões. Mas com base no quê? Com a possibilidade de, principalmente, alavancar recursos do governo federal, porque São Paulo é uma das cidades ainda que tem um investimento federal per capita inferior a muitas capitais, e usar o recurso municipal, que é escasso, para fazer essa captação de recursos do governo federal. E o recurso municipal trabalhar principalmente pela renegociação da dívida e com algumas outras atividades,
com o ajuste da planta genérica de valores do IPTU, para poder ampliar a possibilidade de investimento municipal também. Algumas coisas, desde que foi elaborado o programa de metas até hoje, mudaram o cenário para esses investimentos, dificultaram, e são coisas que, ao final de 2 anos, a gente pode dizer que são recursos que já não vieram quando esperado, né? Entre eles, quando não foi feito o reajuste da tarifa de ônibus em 2013, isso impactou, de lá para cá, numa despesa adicional com o subsídio de R$1 bilhão, que, como eu gastei com o subsídio, eu não podia gastar com investimento, dentro do mesmo bolo, né? Então, tem uma perda aí. O não reajuste do IPTU em 2014 também impactou uma perda de 800 milhões para o Tesouro em 2014. Tá? Vai ter um impacto que a gente nem colocou aqui em 2015, porque agora, com esse reajuste, ele é inferior ao imaginado também para 2015. Então, tem um pouquinho menos do que a gente esperava no planejamento inicial de recurso municipal. E ali, assim, se eu não arrecadei em 2014 800 milhões do Tesouro, isso também faz com que eu não possa trazer o equivalente aí aproximado a 2 bilhões e 400 do governo federal. Porque se eu não consigo colocar parte do município no investimento, o governo federal também não coloca a sua parte, que como está dividido o investimento, né? A gente coloca um pedaço, eles colocam outro pedaço, maior. Mas se a gente não puder entrar, e a entrada municipal é muito importante, porque, em geral, no que o governo municipal coloca o dinheiro? Nas coisas que são as primeiras de um investimento, de uma obra. Desapropriação é por conta da prefeitura, que é um principal investimento para algumas das obras saírem, e que, sem eu poder iniciar nesse momento aí com esses investimentos, ficam prejudicadas. Pode ir. Então, acho que foi um compromisso, desde o início, também, de repactuar o programa de metas, ou de ser bem transparente com o que estava acontecendo ao longo do caminho. Eu acho que a nossa maior transparência agora é dizer: o programa de metas continua sendo um compromisso, porque a cidade precisa de tudo que está escrito no programa de metas. Agora, a perda de recursos ou a não realização dos recursos planejados nos 2 primeiros anos realmente reduziu a capacidade de investimento da prefeitura. E agora, na metade do governo, isso sem ter trazido as contrapartidas do governo federal, de fato, algumas das metas com grandes investimentos, e são algumas das metas só, mas algumas com grande investimento, podem ter parte das suas entregas realizadas após o período da gestão. Ou seja, pegar um corredor, não vai terminar no dezembro de 2016 os 150 quilômetros, mas a ideia é deixar, até acompanhando aquela metodologia das etapas, que as etapas tenham avançado o suficiente para que isso seja uma entrega início de 2017 ou ao longo de 2017. Pode passar. Aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, eu vou passar meio rapidinho, porque daí tem um balanço por área, mas eu acho que o CEPOP tem um processo aí de monitoramento mais detalhado por área. Eu só vou fazer alguns destaques mesmo, porque vocês conhecem aí o que está acontecendo, o que não está acontecendo, vocês estão acompanhando as dificuldades em cada uma das áreas, então é só para relembrar nesse momento que são alguns avanços. E aqui fazer um destaque que, quando a gente fala em avanço por área, tem o programa de metas e tem as outras coisas que acabaram não entrando, ou que surgiram depois até da elaboração do programa de metas, e que também sempre surgiu a dúvida: inclui no programa de metas? Não inclui? Como é que é a flexibilidade do programa de metas ao longo da gestão? Porque algumas coisas podem ser adaptadas. A gente optou por não estar colocando mais coisas no programa de metas, mas sempre lembrar que a política, às vezes, extrapola um pouco o que você conseguiu vislumbrar no início da gestão. Então, no caso da educação, além das obras, das entregas de equipamento, né, dos 20 CELs, das 243 creches e das 65 escolas, tem 3 avanços aí considerados importantes para a gestão, que foram o fim da aprovação automática, o aumento do piso salarial para R$ 3.000 e o reajuste de 25% para os professores, que ocorreu nos últimos 2 anos. Então, são alguns avanços que não estão no programa de metas, mas que também fazem parte de um balanço do que aconteceu com a educação municipal nos últimos 2 anos. Pode passar, Pã. Saúde. Aqui é a lista mesmo das principais metas. Aqui acho que tem o avanço das 6 unidades já instaladas, os 3 hospitais. Lembrar, Parelheiro já está começando, vão começar as obras agora,
a gente realizou a desapropriação, conseguiu ter o projeto, e assim o hospital vai sair, né? Então, isso é o grande avanço, as obras vão começar. Faz 20 anos que tem... É uma demanda de 20 anos e que, finalmente, agora vai começar a ver o andamento. O Hospital de Brasilândia já está em licitação para a obra, também já tem o projeto. E o Hospital de Santa Marina foi adquirido pela Prefeitura e está em reforma, com uma inauguração prevista para outubro de 2015. As 43 UBS, aí, como são mais quantidade, não vou entrar no detalhe, nem das UPAs, mas continuam ampla. E as 32 redes hora certa, que já tem 6 unidades instaladas e tem outras 8 unidades em obras. Pode... Transportes, a meta de bilhete único mensal e semanal, que foi cumprida. Os 150 quilômetros de corredores de ônibus, essa aqui é uma das metas de grande investimento e de complexidade em relação ao volume de investimento da Prefeitura também, principalmente no que se refere à desapropriação, mas já tem 63,5 km em obras e 35, praticamente, quilômetros contratados. E aí, em licitação ali, eu tenho mais 117 da SP Trans e 25,1 do Plano Viário Sul, que é aquele da... Bom, vocês devem conhecer, lá da Boimirim, ali na Zona Sul. Fora isso, tem a ampliação do terminal Itaquera e o prolongamento do corredor da 9 de julho. Iniciadas as obras do túnel... Bom, mas aí conta lá em cima. Do túnel do corredor leste radial, que é um túnel para ônibus. É o primeiro túnel para ônibus, que vai lembrar... Aqui é bom o destaque geral de um conceito de mobilidade para a mobilidade, o transporte público, né? Os 150 quilômetros de faixa, que foram vastamente superadas a meta, foi implantados 368 quilômetros. Os 400 quilômetros de ciclovias, que já foram 156 implantados até janeiro desse ano. Bom, e as obras da água espraiada que estão acontecendo. Pode ir. A habitação. Aqui são 4.000 unidades entregues e 17.000 unidades em obras em 56 empreendimentos. A habitação, o grande avanço também foi a identificação dos terrenos e o início agora das estações e fechando o modelo aí onde o Minha Casa Minha Vida entra mais forte na cidade. Acho que não está explícito aqui, mas a aprovação da lei que permite ao município complementar os recursos do Minha Casa Minha Vida no município de São Paulo é um grande avanço que permite que a política habitacional cresça no município, porque o valor do Minha Casa Minha Vida para São Paulo, considerando o preço da terra aqui, era insuficiente. Então, esse foi um andamento também que não está explícito aí, mas que é uma etapa prévia importante para poder atingir essa meta. O que tem ali? Bom, ali tem algumas redes do Mananciais e um detalhe da urbanização de favelas. Pode passar que eu já estou me estendendo aí. Infraestrutura, o PRAC, que é o Programa de Redução de Alagamento, 38 intervenções já foram concluídas e 22 estão em obras. E de macrodrenagem, esse daqui é outra obra já é uma meta bem pesada, com grandes investimentos. O que tem avançado bastante é principalmente o Ponte Baixa, Sumaré Água Preta. E pode avançar. As praças Wi-Fi, que é outra meta concluída e superada, com 108 pontos de Wi-Fi já implantados até o ano passado. A questão da iluminação pública, a meta também foi cumprida e, além da meta, foi incluída a questão da PPP para renovar a iluminação pública que já existe na cidade, mudando o perfil e tornando mais eficiente. E ampliação da coleta seletiva. Acho que está acabando aí, vou parar de falar. E aqui naquela linha de outros projetos que não estão no programa de metas e que são importantes ser lembrados que aconteceram nesses 2 anos. A operação de Braços Abertos, que encarou a questão do crack aqui no centro, né, de uma maneira diferenciada, tentando articular a política pública. Política do centro aberto, tentando retomar o espírito da ocupação do espaço público, coleta seletiva, abertura de clubes e parques ao público, o Clube Tietê, a Chácara do Jockey, aí são processos em andamento, né, que não estavam também previstos e que foram adquiridos e reformados, ainda não todos devolvidos. Bom, foram devolvidos para São Paulo. A SPCine, que é a empresa que de fomento ao cinema do município, foi criada também no ano passado. Os parklets que estão sendo criados, enfim,
E a reabertura do Cine Belas Artes, né, que também foi devolver recuperado isso daí, né, para não perder o Cine Belas Artes como referência. São alguns outros itens aqui que a gente quis trazer só para relembrar. Então, acho que aqui são a lista de metas cumpridas, salvo engano, acabou, né? Isso. O que é isso? Isso é anexo. Então, acho que a ideia era um pouco aqui trazer o que a gente já avançou e reforçar o compromisso aqui de transparência mesmo, de trazer as dificuldades. A gente acha que o programa de metas, em parte, é bom por isso mesmo, porque permite o diálogo, não é só uma questão de colocar a meta e depois chegar aqui dizendo se cumpriu ou não cumpriu. A nossa intenção é construir com vocês a compreensão de como se dá o que é possível fazer na administração pública, para quem sabe nas próximas vezes também a gente conseguir fazer com mais ousadia e mais execução. Tá bom? Obrigada. Obrigada, secretária. Obrigada, Mariana. Então, agora a gente vai passar para a Rede Nossa São Paulo, que foi convidada. Lembrando que a Rede Nossa São Paulo é do CEPOP e é indicada pelo Conselho da Cidade. A gente vai passar para a Rede, então, para ela fazer uma avaliação crítica, um contraponto, que é um diálogo com a plenária também, para trazer a voz da plenária para a mesa. Tudo bem? Passar, então, para o Oded e depois para o Maurício. Bom dia a todos e todas. A mudança na lei orgânica do município, né, que determinou que todo prefeito eleito na cidade de São Paulo apresentasse um plano de meta, foi uma grande conquista da sociedade, né? Houve muita mobilização, houve muita presença da sociedade civil na Câmara Municipal. O texto da legislação foi elaborado por um voluntário da Rede Nossa São Paulo, que é o advogado Paulo Lomar, que hoje é conselheiro da subprefeitura de Butantã. Paulo... acabou saindo? Bom. Então, foi uma grande conquista da sociedade civil aqui na cidade de São Paulo. Queria também contar a vocês que há uma outra luta pela frente, que é o Paulo. Então, esse é o Paulo que redigiu a lei, né, todo o texto da legislação do plano de metas aqui na cidade de São Paulo. Paulo Lomar, sempre rendendo homenagens a você. Tá? O mesmo Paulo Lomar também redigiu uma proposta de emenda à Constituição brasileira, que está hoje no Congresso Nacional, pronta para ser votada, porque já passou por várias comissões, que determina o mesmo para presidente da República, governadores e prefeitos de todo o país. Estamos tentando articular para que essa legislação passe. Seria um grande passo no sentido da reforma política que todo mundo diz que precisamos adotar. Queria também contar a vocês que temos uma outra batalha pela frente, né? Por iniciativa de várias organizações da Rede Nossa São Paulo, foi formada uma comissão, uma frente parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo, pela democracia direta expressa, na nossa tentativa de fazer com que toda obra de grande vulto econômico e de impacto ambiental passe por um plebiscito e pela aprovação da sociedade, né? Então, nós vamos tentar hoje, nesse ano, regulamentar essa legislação que está prevista, mas que não foi colocada em prática, porque não foi regulamentada. Regulamentações anteriores foram vetadas por prefeitos anteriores, e fazer com que a sociedade, a população de São Paulo, possa decidir, em plebiscito, se obras de grande impacto econômico e ambiental deveriam ou não ser feitas. E a gente espera, tomara, que depende da mobilização de todos, que a gente possa aprovar esse ano essa legislação. Também queria dizer a vocês que no dia 24 de março, aqui no SESC da Dr. Vila Nova, faremos num evento público aberto à população uma avaliação do plano de metas.
e onde a prefeitura vai apresentar, fazer uma exposição, onde a gente também vai fazer uma análise, e nesse mesmo evento vamos lançar instrumentos, né, tecnológicos, instrumentos que vão permitir, em primeiro lugar, aos conselheiros das subprefeituras e depois a cada cidadão ter a oportunidade de acompanhar não só as metas da cidade, mas também como é que a cidade está indo nas suas diversos aspectos, em diversas regiões. Vai ser um instrumento colocado nas mãos de vocês que vai realmente potencializar, e a gente espera ajudar o trabalho de acompanhamento e de controle social da população de São Paulo. Se chama de Olho nas Metas, né? Então, convido a todos vocês devem ter recebido o convite, senão vocês estão convidados, dia 24 de março, de manhã, no SESC da Doutor Vila Nova. Bom, finalmente, eu queria dizer que, na forma que foi expressa aqui, foi colocada, tanto pela secretária Leda e pela Mariana, o trabalho que foi feito aqui pela Prefeitura, especificamente pela Secretaria de Planejamento, envolvendo a população na discussão do plano de metas e desenvolvendo instrumentos de transparência e de informação à população do andamento do plano de metas, foram e são exemplares, né? A gente não costuma muito elogiar governos, né? Mas acho que quando temos a oportunidade, acho que nós temos que render homenagens. O que foi feito aqui na cidade de São Paulo, né? Pela Secretaria de Planejamento, as audiências públicas, a gente viu a secretária Leda, a equipe, passando horas em cada uma das subprefeituras, nas audiências temáticas, ouvindo a população, registrando as demandas, né? Reavaliando o plano de metas, dando um retorno à sociedade das suas sugestões, encampando algumas, explicando por que outras não foram encampadas, encampando não só no plano de metas, mas também nas ações de governo. Hoje são não só exemplares a nível aqui da cidade de São Paulo, mas hoje uma referência no Brasil e internacionalmente. Inclusive, a secretária Leira teve a oportunidade de ir a outras cidades aqui na América Latina, a gente tem divulgado isso em outras cidades do mundo. Então, o processo participativo, né, o processo de participação, de envolvimento da população na discussão das metas e das políticas aqui na cidade de São Paulo, hoje é exemplar. Vocês todos sabem que, embora está prevista na lei das metas a realização de audiências públicas, a gente conhece vários governantes que fazem audiências públicas para inglês ver, né? A gente pode, não sei quantos de vocês participaram, por exemplo, na gestão passada, nas audiências públicas que foram feitas por força de lei, e na realidade não aconteceu absolutamente nada. De todas as audiências públicas feitas na gestão passada, não houve uma sugestão que fosse acolhida. Uma. Tá? Pelo menos uma não foi acolhida, né? Então, quero te parabenizar, Leda, Mariana, equipe, né? Pelo que vocês fizeram nesses 2 anos na promoção da participação e da democracia participativa e direta aqui na cidade de São Paulo. Realmente exemplar. A gente tem levado esse exemplo para outras partes do Brasil, fora do Brasil, reconhecidamente um caso exemplar, o que aconteceu, o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, em termos de participação da sociedade, devido a sociedade paulistana ter essas associações, essas pessoas como vocês, que realmente são militantes, batalhadores, né, que procuram o bem público, que se engajam, né, e participam dos assuntos públicos aqui da cidade de São Paulo, e também, sem isso, seria muito difícil acontecer, com o respaldo do governo municipal e do apadrinhamento da Secretaria Municipal de Planejamento. Então, parabéns
vocês duas, né, realmente a gente vai sentir muito a tua falta, viu, Leda? Pode ter certeza. Bom, feito isso, né, essa introdução, né, que acho que a gente se sente obrigado a fazer, né, até por um dever ético, né? Então, queria passar a palavra para o Maurício, né, para fazer uma avaliação do que aconteceu, no nosso ponto de vista até agora, no plano de metas.